Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para a palavra? Quem está aqui hoje? Pastor, o senhor não está me vendo aqui? Claro que eu estou te vendo. Mas há pessoas que às vezes sentam, o corpo está aqui e a mente está em outro lugar. Não vai adiantar se você tiver com a tua mente em outro lugar e só o corpo aqui. Então, foque o que o Papai Deus vai falar com vocês. Amém? Pegue aí a sua Bíblia. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo de número 1. Nós vamos seguir aqui uma mensagem, está no esboço. Capítulo 1, versículo de número 3. Efésios. Vamos ler até o versículo 11. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça que nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela grande oportunidade de poder conhecer isto, Senhor. Isto é maravilhoso. Saber que um dia, antes de eu ter esse corpo cheio de defeitos, um dia eu tive uma pré-existência. A minha verdadeira origem, a minha verdadeira identidade, não é essa que eu vejo, mas essa que está dentro desse corpo, desse véu, que Jesus chamou esse corpo de véu. Deus, mostra ao teu povo, acalma o coração daqueles que estão agonizando por preocupação com a vida, com a terra, com este mundo. Há muitos desajustes, Senhor, por causa do período que estamos vivendo. Às vezes pensamos que o Senhor perdeu o controle da terra. Deus, eu sei que tudo é controlado por Ti, porque tudo foi criado por Ti, como diz o apóstolo Paulo aos Colossenses, é para Ti, tudo vem de Ti, são todas as coisas. Eu oro para que o entendimento da igreja se abra, para que a verdade seja implantada no coração das ovelhas, e elas recebam esta sabedoria no seu espírito, para que nada, absolutamente nada, cause dano ao teu povo.
Meu Deus, eu também aproveito e oro pela minha irmã Marlene, que eu creio que é o nome dela, a mãe do Marcelo. Que haja cura, Senhor, milagres. Oro também pela Maria da Conceição, a mãe do meu irmão Vander, em nome de Jesus. E oro pela minha mãe, Senhor, aonde ela estiver agora, que receba saúde, repreendo toda a enfermidade daquele corpo e declaramos saúde no nome de Jesus. E o povo de Jesus que está aqui dentro, pode dizer amém? Pode dar um glória a Deus? Amém. Obrigado, meus cooperadores, meus irmãos, minha família, povo de Deus. Assim como nos escolheu antes da fundação do mundo. Escolher. A palavra escolher no dicionário quer dizer eleger, selecionar, preferir. Antes, num momento ou um tempo anterior, num tempo passado. Fundação. Antes de Deus preparar o mundo, Ele já havia estabelecido os seus escolhidos. Então diz que a escolha é algo antes. Ao falarmos da escolha antes da fundação do mundo, nós vamos trazer ensinamentos bíblicos, não são heresias, tá? Porque muita gente, quando se fala de eleição, de predestinação, de Deus ter o poder de escolher, muitos colocam esta mensagem como se fosse uma heresia. Porque as pessoas não estão, a maioria dos ministérios, são pouquíssimos, que têm familiaridade com a Bíblia. A Bíblia passa longe de muitas igrejas. Você que já visitou, já congregou em algumas delas, você sabe que muitos dos cultos que você participou era mais um culto de entreter você e a plateia do que educar você. Eu não venho de Bento Ribeiro, que não é perto daqui, é quase 10 quilômetros para me chegar aqui, para me entreter você. Eu não venho aqui arriscar minha vida entre 10 quilômetros até aqui, podendo acontecer um monte de coisas ruins com minha vida, para fazer você dar gargalhada. Ou você ver uma mágica, ou eu começar a criar invenções, a adivinhar a tua vida, tentar chutar a tua vida, né? Não. Eu reprovo esse tipo de enganação. Na realidade, eu reprovo todo tipo de enganação. Então, quando nós tocamos no assunto que a escolha é antes da fundação do mundo, são ensinamentos bíblicos, são alavanca de sustentação de uma vida espiritual de um cristão. Um cristão que não conhece isso é um cristão fracassado. Um cristão que não conhece a sua origem. Lá em Filipenses, quando Paulo fala que a nossa pátria está lá no céu, acho que é 4, Filipenses 3, 20. Põe lá, irmão, por favor. Filipenses 3, 20. Filipenses 3, 20. Olha o que ele diz ali. Pois a nossa pátria, e essa palavra pátria, quer dizer lugar de onde eu nasci. Lugar da minha origem. Preste atenção, isso é muito importante para a vida da igreja. Quando ele diz, pois a nossa pátria, ou seja, de onde eu vim. Eu não vim da maternidade Santa Amélia, nasci na maternidade, eu não nasci na maternidade Santa Amélia. Eu nasci lá no paraíso, junto contigo. Pastor, isso é uma heresia. Então por que Paulo escreve dizendo que a nossa pátria está nos céus? Que pátria é o lugar da minha origem, de onde nasceu o espírito do Pedro Inácio. Porque o Pedro Inácio não é esse monte de ossos. Pedro Inácio não é isso. O Pedro Inácio é que está aqui dentro.
A nossa verdadeira identidade não é essa que você vê. Por isso que muita gente se maltrata, dizendo eu sou miserável, porque quando você se olha no espelho, você vê a carne, você se vê um miserável. Mas quando você tem olhos iluminados, espirituais, você não pode dizer que alguém que veio da pátria celestial possa ser chamada ou chamado de miserável. Você é um abençoado, você é uma abençoada. Diga, eu sou um abençoado, eu sou uma abençoada. Então diz, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então quer dizer que a minha origem não é aqui. Diga, a minha origem não é aqui. O profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, põe ali, meu irmão abençoado, Jeremias 1:5, antes de Isaías, Jeremias 1:5 diz assim, olha o que disse o profeta: antes que eu te formasse no ventre materno, olha o que ele está dizendo ali, antes que eu te formasse, antes, ou seja, Deus ainda não tinha colocado Jeremias dentro do ventre da mãe dele. Você está entendendo isso? Isso é forte demais. Isso não é reunião de tira capeta, põe capeta, não, isso aqui é uma reunião de sabedoria. Eu estou formando a tua mente, eu quero fortalecer você aqui. Quero que a tua mente seja forte e resistente contra as astutas ciladas do enganador, que vem com Bíblia na mão, que vem cheio de sabedoria humana. Então diz que, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Então diz que nós... Pastor, mas isso aí foi o profeta Jeremias, isso aí é só o Antigo Testamento, tem nada a ver, pastor, tem nada a ver. Gálatas capítulo 1, 15 e 16, põe aí, irmão. Gálatas capítulo 1, 15 e 16. Quando, porém, Paulo escreveu, quando, porém, ao que me separou, quando? O trato de Deus com a igreja, esse romance, esse amor, sabe, essa unidade do noivo com a noiva, não começou, eu aceitei Jesus dia 15 de fevereiro, e no dia 32 de dezembro, eu me batizei nas águas, isso não tem importância nenhuma. A minha vida não começou com Deus quando eu me batizei, ou quando eu aceitei, porque não existe isso na Bíblia, aceitar. Jesus não é um produto, Jesus não é uma matéria, alguém fracassado. Aceita Jesus. Os pastores ficam igual os mendigos, atrás de pessoas, implorando para as pessoas aceitar Jesus. Aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus. Aí vê que só o aceita Jesus não dá, ele começa a dizer que Jesus é Papai Noel. Aceita Jesus, porque Jesus vai te dar. Então já transforma o Deus Todo-Poderoso num Papai Noel que vai trazer presente para quem o aceitar. Não, pastor, então quer dizer que a gente não aceita nada? Você é um conhecido de Deus desde antes da fundação do mundo. Se Ele te colocou aqui como salvo, você está salvo. Ele não te colocou, se você fosse da perdição, você não estaria aqui. Irmãos, os da perdição odeiam a palavra, irmãos. Quando Jesus se encontrou com o diabo, Jesus enfrentou ele com a palavra, uma vez, duas vezes, na terceira, sabe o que ele fez? Ele fugiu. Porque ninguém resiste o poder que tem a palavra. E vou te dizer, ela funciona. Ela não é um livrinho, sabe? É um livrinho
serve para nada, tem que refazer isto. Quem tirar um I, um pingo do I, ou um traço de um T, coitado dessa gente. Então diz que, quando porém é o que me separou, quando? Antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Então, o chamado de Deus não tem nada a ver, não é depois que, deixa eles nascerem. Quem for caridoso, sabe, quem dá comida para o mendigo lá na rua, quem for visitar o orfanato, os asilos, esses serão os salvos. Não é isso, irmão. Não tem nada a ver. Tem muita gente que dá dinheiro para asilo, visita mendigo na rua, vai para o inferno. Só faz isso para aparecer. Não tem Deus, não tem amor. Faz isso para ganhar ponto. Meu pastor, ganhei ponto com o meu pastor. Agora eu dou comida para o mendigo. Agora vou. Meu Deus do céu. Você está criando um bando de preguiçoso. Esse é o problema. Aí a pessoa me acha uma pessoa muito dura. Quando o pastor não tem pena de criança, o pastor odeia criança, o pastor odeia mendigo. Sabe, eu tenho muita fama de gente ruim. Eu só digo para as pessoas que os mendigos do tempo de Jesus, todos eles eram cego, paralítico, aleijado, doente. Os mendigos do Brasil são tudo preguiçoso. Tudo um bando de come e dorme, irmão. Quem vai trabalhar? Senta ali na porta ali, fica aqui, um traz a quentinha, dou 2 garfadas, joga para o canto, traz outra quentinha, não gostei dela, joga para o canto, aí vem outro com uma roupinha, que roupa legal, essa não gostei, joga para lá, também lá, outro dia, mesma coisa, pronto, acabou, estou fazendo eu sou salvo, aí Deus escolhe essa pessoa, porque ela está fazendo esta caridade. Aí o que acontece? A gente anula o sacrifício, anula a determinação de Deus, o propósito de Deus. Olha aqui, venha comigo em Romanos, capítulo 9, versículo 11. Romanos 9, 11. Romanos 9, 11. Olha o que diz a Bíblia. E nós lemos de manhã. Ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem nem o mal, para que o propósito de quem? Então o propósito é de Deus. Eu aceitei Jesus, sabe, eu aceitei no dia 15 de setembro de 2039, eu aceitei, sabe, eu dei uma, as pessoas dizem, dá uma chance para Jesus. Quem já ouviu isso, irmão? Gente, Ele é Deus. Se Ele te escolheu, você pode estar dentro do inferno, Ele vai te buscar lá dentro do inferno. Ele me tirou do inferno, irmão. Eu andava dentro das bocas de fumo, maconhado, juramento, lá em Jacarezinho, sabe, na Penha, Mangueira. E eu socado nesses infernos da vida, sabe, acabando com a minha saúde, com a minha vida, com o meu dinheiro, com tudo que Deus me deu, eu destruindo, envergonhando a minha família, a minha mãe, meus irmãos. Lá dentro do inferno, no mais profundo inferno, aonde ninguém acha Ele. E Ele foi lá e me achou. Sabe por quê? Eleição. Quem é escolhido, fica em paz. Teu marido, teu filho, tua esposa, tua mãe, teu pai, teu avô, tua mãe, qualquer alguém que você ame e ainda não está, fique em paz. Se é de Deus, vai vir. Se não é de Deus, você não vai poder fazer absolutamente nada, irmãos. Olha aqui, ó. Ainda os gêmeos não eram nascidos, nem tinham praticado nem bem nem o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse. Eleição prevalecesse. Não porque dá sopão. Agora eu estou no sopão. Agora que eu sou salvo. Tem gente, agora eu me batizei nas águas. Agora que eu sou salvo. Irmão, salvo não é quando se batiza nas águas.
O salvo é quem veio lá da pátria celestial e vai reconhecer Jesus como Senhor e Salvador dele. Jesus falou: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Põe lá, irmão. Você sabe onde está? João 10. Vamos aqui no versículo 1. Vamos lá. Em verdade vos digo que aquele que entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por... Não, volta lá, irmão, eu li errado. Volta lá. Em verdade vos digo que o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, não entra, mas sobe por outra parte, esse é ladrão, esse é salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. E para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome, ele chama, como? Qual é? Ele chama pelo nome, irmão. Aonde você estava? Você lembra onde você estava? Um na idolatria, na feitiçaria, na macumba, sabe, na cachaça, na droga. Aonde você estava? Ele te chamou, você ouviu ele te chamar. Você ouviu ele te chamar. Chama pelo próprio nome. As ovelhas te conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe... Então, as que pertencem a ele vai fazer sair. Vai sair do sistema. Vai sair dessa birutice, igreja de birutas. Quem já viu o biruta? O biruta é aquele boneco inflável que fica assim, ó. Já viu o biruta? Ele é o biruta. Tem igreja de birutas. Deus vai fazer sair essas pessoas desse lugar de birutas. Olha lá, a irmã Sandra estava ali. Está lá, ó. Fala assim, irmã Sandra. Está visitando a gente. Vivia metido em lugar de biruta. Não é verdade, irmã? A vida dela fica metida em lugar de biruta. Os biruta que profetizam, os biruta que vê caixão, o biruta que vê sepultura aberta. Os biruta da língua comprida. Eles dizem que tem dom de língua comprida. Fazer fofoca da vida dos outros. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas, olha, isso é muito importante, elas o seguem, olha o segredo, por quê? Porque lhe reconhece, sabe por que você está aqui? Porque um dia nós estivemos com Deus. Pastor, mas eu não me lembro. Claro, essa carne nossa não deixa a gente lembrar. Assim que você pôr o pé na pátria celestial, você vai falar: caramba, eu estava aqui. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus! Glória a Deus! Elas o seguem porque lhe reconhecem. Como pode, pastor? Reconhece. Eu já disse isso 1 milhão de vezes, mas isso é muito importante. Reconhece, porque um dia já ouviu. Ninguém pode reconhecer algo que não ouviu. Quando nós reconhecemos a voz, porque um dia, lá na pátria celestial, estávamos todos ali. Ah, pastor, pastor, agora o senhor me mostrou mesmo que o senhor é um herege mesmo. Então tá bom. Vamos lá, põe lá, irmão, Jó 38, 7, põe lá para mim, por favor. Jó 38, 7. Diz assim a palavra do Senhor: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam, quem? Deus está falando, Jó, os filhos de Deus estavam lá, você estava lá. Se você não estivesse lá, você não estaria aqui. Olha o versículo 1 e 2. Depois disto, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó:
Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Então diz, toda pessoa que não tem o conhecimento, ela tenta escurecer os desígnios de Deus. Ela diz assim, não é bem assim. Elas dizem assim, que não é assim, que não é nada disso, isto não existe, como pode? A gente existia antes. Pô, se ele falou que a gente reconhece uma voz, que ele nos elegeu antes, que o gêmeo não tinha nascido, mas para que o propósito de Deus conforme a eleição prevalecesse. Então quando ele diz, quando alguém que escurece os desígnios, tenta escurecer os desígnios de Deus, dizendo, não é assim, não pode ser assim, há exagero nisto, não dá para acreditar nisto. Claro, e são pessoas que Paulo falou aos Coríntios, são gente carnais, pessoas carnais que Paulo disse aqui no 1 de Coríntios, vamos ver se eu acho aqui, capítulo 2, 10 em diante, vamos lá. Mas Deus não o revelou pelo... Então não tem papo para carnal. O assunto sobre Deus, o carnal não vai receber. Não, eu aceitei. Eles dizem assim, eu aceitei, e se eu não me batizar nas águas, eu não vou ser salvo. Porque é as águas que garantem a minha salvação. Não, quem garante a tua salvação foi Jesus Cristo. Pastor, mas as águas fazem o quê? Nada, não tira pecado. Não, quem tirou o pecado foi Jesus. Não me faz sair da água, entra um pecador seco e sai um perdoado molhado. Não, você entra perdoado e sai perdoado, porque perdoado você já foi por Jesus. Nós já estamos perdoados, irmão. Não tem água que tire pecado, não tem água que tire a maldade que nós temos na nossa carne. O que aplacou a ira de Deus contra o pecado foi a morte de Jesus. Jesus pagou com a sua vida, derramou todo o seu sangue para nos resgatar. Você foi resgatado. Nós fomos resgatados. Nós não saímos numa boa. Não saiu numa boa. Ele foi lá, diz que ele nos transportou. Ele nos pôs nos ombros e nos tirou do império das trevas. É ele, a obra é dele. Diga, a obra é dele. É totalmente dele. Vamos lá aqui, irmão, passa. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo a profundeza de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós temos recebido o Espírito nós não temos recebido o Espírito do mundo, sim, e sim o Espírito que vem da onde? Recebeu este? Para que conheçamos que por Deus foi nos dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo, você tem uma Bíblia aí? Tem que conferir, conferindo as coisas espirituais com espirituais. Agora, ora, o homem natural, carnal, o que acontece com ele? Não aceita as coisas da onde? Não, nada disso, isso é tudo heresia, nada que Deus conhecia, nada, sabe, a salvação é para todos, Jesus está assim, vem, quem quiser ser salvo, vem, sabe, não tem, Deus não, olha o que eles se colocam no lugar de Deus. São poucas as igrejas que honram a Deus de verdade. Quando você diz, não foi eu que aceitei, foi Ele que me escolheu, você está honrando a Deus. Você está acreditando na palavra, porque Jesus falou para os seus discípulos, não fostes vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros. João 15:16, está escrito.
Deus me escolheu desde antes da fundação do mundo. Antes de eu nascer, Ele havia me separado. Então a escolha é de Deus. Não tem homem, não tem jejum, não tem monte, não tem cara no pó, não nada disso, mas mexer com Deus. Se Deus tem um projeto de salvação, Ele vai realizar o projeto de salvação. Ninguém, opa, vamos lá, irmão. Eu gosto que aplauda Jesus Cristo. O homem natural, diga, o natural. O que o natural gosta? Eis que digo, varão, eu estou vendo, é um anãozinho, está entrando na sua casa, está vendo? Aí o povo fica com medo. Mas o homem natural gosta disso. Oh, eu estou vendo uma sepultura. Eu também estou vendo um monte. Até a minha também já está aberta para mim entrar, mas não vou entrar agora não. Vendo um monte de sepultura. Ora, o homem natural. Então o homem natural gosta de coisas. Que coisa que ele gosta? Que coisa que ele gosta? Natural. Quando você vai pregar para ele que Deus já o conhecia desde antes, ele fala, essa não, essa é heresia. Eu aceitei Jesus, eu aceitei, eu me lembro, sabe, eu me lembro direitinho, eu aceitei. O pastor ficou quase 2 horas implorando para mim. Deus que me livre, eu ficar aqui gastando meu tempo, perguntando quem quer aceitar Jesus. Se você é uma ovelha, você tem que dar glórias a Deus, porque você não vai para o inferno, irmão. Se é uma ovelha, você tem que entrar aqui, ó, pulando e saltando de alegria, que tu és salvo, teu nome está inscrito no livro que chama o livro da vida, e diz que ninguém pode apagar. Quem escreveu é o Deus fiel, que diz, da minha mão ninguém tira. Esse é o teu Deus. Mas o homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito, porque lhe parece loucura. Aí, ó, porque não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não, pastor, eu gosto, sabe, de uma igreja que tem lá o pastorzão lá, um bispão lá, que ele bota uma luz assim, diz, a sombra está passando. Irmão, que sombra é essa? Você tem que gostar de receber a palavra, irmão. Para com esse negócio dessas bruxarias, para com esse negócio dessas fantasias. Isto não, você está enrolado com isso há 40 anos. Eu conheço pessoas que estão há 40 anos nesse joguete, irmão. É sombra, toca no manto, toca não sei aonde, e pega o chapéu, e pega não sei o que, e pedaço da gravata, e pedaço de não sei de que, e leva isto, leva aquilo. Só não recebe a palavra, sabe por quê? Não pode entender. Diz que o próprio Deus cega essas pessoas. A minha oração, que as ovelhas, eu sei que elas vão ser iluminadas. Você foi? Então não vai escapar nenhuma ovelha. Diga, não vai escapar nenhuma ovelha. Nenhuma. Jesus é o bom pastor, diga, Ele é o bom pastor. Irmão, volte lá para João 10. Glória a Deus, isso aí, irmão. Versículo de número 26. Mas vós não credes. Por quê? Porque a pregação do pastor é fraca. O pastor não tem unção. O pastor não vai para o monte. O pastor não fica buscando poder, uma unção, a unção de como é o nome da unção do homem lá? De Manassés, a dupla unção do profeta, né? A dupla unção do profeta Elias, né? É dupla, né? Eu não vou não. Eu fico dormindo com a minha mulher. Mas vós não credes, porque não sois das minhas. Diga-se, Jesus tem as suas ovelhas. Tem alguma aqui? As minhas, as ovelhas dele, as minhas ovelhas, elas fazem o quê? Elas ouvem a minha. Você acha que a voz de Jesus
chama alguém para beber sal grosso, irmão? Tu acha que a voz de Jesus leva alguém para andar num tapete de sal? Tu acha que a voz de Jesus leva alguém para beber um cálicezinho de mel? Melzinho para o amor chegar. Você bebe o mel e o amor chega. Você acha que a voz de Jesus é isso? Tem gente que acha que a voz de Jesus vai fazer o quê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas fazem o quê? Seguem, elas não ficam no meio do caminho, elas não ficam resmungando, elas seguem a voz de Jesus. E eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Quando vai perecer? Quando, irmão? Pastor, mas eu fracassei. Eu também fracasso todo dia. Pode ficar tranquilo. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Jamais. Diga assim, jamais. E ninguém, diga, ninguém as arrebatará da onde? Não, pastor. Olha, eu fui no inferno, eu vi um monte de ovelha dentro do inferno. Tem umas bruxas aí, sabe, chamadas de missionária, que são bruxas, pura bruxa, que elas vão lá no inferno. Deus leva elas no inferno. Se realmente Deus levasse elas no inferno, duvido que o diabo saia de lá, ia casar com elas, não ia deixar elas sair mesmo. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém, diga ninguém, irmão, ninguém tira. Por que não tira, pastor? Porque nós somos salvos, não é aqui, nós somos salvos lá. Ele não colocou alguém perdido aqui, Ele colocou você já salvo aqui, só que a gente não sabia que era salvo. Nós não sabíamos. Por isso que nós pregamos de manhã, de tarde, de madrugada, de manhã, de tarde, de madrugada. Pregamos a palavra. Não tem negócio de, a musiquinha aí, tira o capeta, tira fogo do não sei de onde. Não tem nada de musiquinha não, é a palavra. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai, ninguém, diga ninguém tira, diga ninguém tira, 8 de João 47, terminamos. Quem é de Deus? O que acontece com quem é de Deus? Ouve qual palavra, irmão? O que eu estou lendo aqui, irmão? Eu te peguei algum livrinho aqui estranho para ler, ou só te li a Bíblia? Quem é de Deus, faz o quê? Não, pastor, mas o missionário, o bispo, o apóstolo, não quero saber de missionário, de bispo, de apóstolo, não quero saber de nada dessa gente, irmão. Eu quero saber o que diz a palavra de Deus. O que diz a palavra? Quem é de Deus, o que ele faz? Ouve as palavras de quem? Por isso, não me dás ouvidos. Por quê? Porque não sois de quem? Irmãos, então acabou. Não tem que esse negócio de ficar fazendo um culto e ficar, aceita Jesus, irmão, por favor, aceita Jesus aí, aceita Jesus. Já aceitou Jesus hoje, irmão? Quantas vezes? Todo dia o cara aceita Jesus no domingo, depois se perde na segunda, depois volta para a igreja domingo, aceita de novo, aí segunda vai para a maconha, depois volta sexta-feira, tira o capeta, depois volta para a igreja, aceita Jesus, fica nessa joguete. Sabe por que? Quem não sabe, fala para ele ou para essa pessoa que ela teve uma existência com Deus, ele pertence a Deus, ela pertence a Deus. Vai parar esse joguete de cai, levanta, cai. Nunca mais você vai cair. Nunca mais, porque você sabe quem é você. Diga, eu sei quem eu sou. Eu sou um eleito de Deus, eu sou um escolhido de Deus. Diga, o meu nome está registrado na palma das mãos do meu Deus. Diga, Ele não vai me jogar fora.
Ele falou: de maneira nenhuma eu os lançarei fora, de maneira nenhuma. Então, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso não me dá os ouvidos. O que eu li aqui, irmão? Por favor, me ajude. A palavra, dá ouvido para essa palavra. Assim seja. Assim disse o Senhor. Bem forte, irmão. Esse aplauso é para o nosso Senhor. Glória a Deus.